À Procura da Felicidade, e hoje vamos conhecer 4 mulheres que encontraram felicidade em Jesus. Muito bem, sabemos que na sociedade da época de Jesus, as mulheres frequentemente eram tratadas como cidadãs de segunda classe, muitas vezes sendo desvalorizadas e desconsideradas. Jesus abordou as mulheres de maneira diferente de seus contemporâneos, ele reconhecendo-as como seres humanos de igual valor perante Deus, ele as tratou com respeito e dignidade e procurou oferecê-las a verdadeira felicidade. Vejamos hoje algumas mulheres que ficaram cheias de alegria ao encontrarem Jesus em suas vidas. Ao longo do seu ministério, Jesus teve muitos encontros significativos com mulheres. Em cada um desses encontros, Jesus demonstrou sua profunda preocupação pelo bem-estar espiritual e emocional das mulheres, reconhecendo sua dignidade e valor como filhas amadas de Deus. Dentre estas mulheres que pela sociedade eram marginalizadas, queremos destacar 4 histórias, as quais nos fará refletir sobre como elas encontraram alegria em Jesus. Vejamos quem são estas 4 mulheres. A primeira delas é a mulher Ciro-fenícia, ou a mulher cananeia. Então, há essas 2 expressões usadas nas Sagradas Escrituras. A imagem dessa mulher, ou a história dela, está registrada em Mateus 15, abra aí sua Bíblia, por favor, Mateus capítulo 15, primeiro livro aí do Novo Testamento, verso 21 a 28, a mulher cananeia, ou a mulher Ciro-fenícia. Diz assim então a palavra de Deus em Mateus 15, do 21 ao 28. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, eis uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, chamava então ela: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra alguma. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, ajude-me. Jesus então responde: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Muito bem, vamos orar e daremos continuidade. Maravilhoso Deus, Pai Santo, mais uma vez chegamos diante da Tua presença, com um rogo, ó Pai, para que o Senhor nesta noite fale conosco por meio desta mensagem, que possamos extrair dela, Senhor, muitas lições para as nossas vidas, e a principal delas, ó Pai, é encontrar alegria, mesmo diante de circunstâncias desfavoráveis, reconhecendo que só no Senhor podemos encontrar alegria plena, a satisfação de nossos corações, pois o Senhor contempla o sofrimento das tuas servas, o Senhor contempla o sofrimento dos teus servos, e o Senhor responde cada um conforme a tua vontade. Assim nós te louvamos, agradecidos em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Muito bem, meus amados, essa primeira história, ela está relacionada a uma pessoa que não era
da nação dos judeus. Então Jesus estava em uma terra estranha, em meio aos cananeus. Os cananeus eram muito conhecidos como um povo pagão, um povo idólatra, um povo que cria em vários deuses. Mas Jesus então passa em uma vila, em um grupo, ele está, na verdade, o que antecipa essa passagem de Jesus nesse lugar, é porque Jesus sai da sua cidade por conta das multidões. As multidões o cercavam e as multidões queriam milagres e queriam multiplicação de pães, as multidões queriam ser saciadas. Mas naquele instante Jesus precisava de um tempo reservado, pois ele estava treinando os seus discípulos, porque futuramente seriam eles que dariam prosseguimento ao ministério da propagação do Evangelho, de anunciar as boas novas aos perdidos. Então, diante disso, Jesus está se afastando das multidões, indo para uma cidade mais distante, e nesta cidade, ao chegar, uma mulher descobre Jesus Cristo. Certamente Jesus já estava espalhado quem ele era e o grande poder que nele havia. Essa mulher então, havia há tempo que vinha sofrendo com sua filha endemoniada. Ela então decide buscar Jesus na intenção de alcançar uma cura, de alcançar um milagre, de alcançar a libertação. Então, essa mulher precisou vencer diversos obstáculos para alcançar a bênção pela qual ela clamava. E que bênção era essa? A alegria da libertação da alma. Não existe alegria maior do que uma alma livre, uma alma que não é mais escravizada pelos demônios, que não é mais escravizada pelo pecado. Mas algumas barreiras estavam diante dela. Primeiro, a opressão da enfermidade da filha, o silêncio do Senhor, a discriminação dos discípulos e as suas fraquezas e o seu orgulho. Então tudo isso é trabalhado na vida dessa mulher. Primeiramente a vergonha, talvez, quem tem quem passa por isso, em sua casa, em sua família, deve ser algo vergonhoso. Um ente querido que vez por outra sai de si e fica gritando pela rua, tira a roupa e pode fazer tantas e outras coisas. Alguém fora de si, endemoniado, sendo usado pelos demônios. Essa mulher sofria com essa vergonha, provavelmente. Ao aproximar-se de Jesus, diz o texto que inicialmente ela gritava e pedia ajuda a Jesus. Senhor, tem misericórdia de mim. Essa mulher gritava. E os discípulos, por sua vez, se incomodavam. A primeira resposta de Jesus com o chamado daquela mulher é esse, no verso 24: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus afirma que o seu chamado primário era levar a mensagem aos judeus. Essa era a sua missão primária. E diante desta missão, os judeus é quem iriam levar adiante esse ministério, o ministério da propagação do Evangelho, o ministério das boas novas. Ela, porém, veio até Jesus, no verso 25, e dito que ela o adorou. De que forma? Certamente ajoelhando-se diante de Jesus, ela disse: Senhor, me ajude. Ali ela reconhece o senhorio de Cristo. E aí Jesus faz um teste da sua fé. Será que você está falando, me chamando de Senhor, só da boca para fora? Ou você reconhece realmente que eu sou o Senhor seu? Que você é minha serva? Se é essa a condição, eu vou experimentá-la agora. E qual foi a experiência que Jesus lançou sobre ela? Jesus então diz: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Jesus usa aqui uma figura muito interessante, mas à primeira vista é muito pesada. Jesus chamou aquela mulher de cachorrinha. Quer dizer, naquela hora ou naquela ordem, Jesus está dando prioridade aos filhos de Deus, que seriam os judeus.
o povo escolhido de Deus. Em segundo plano, viriam os demais. E aí ele considera esta mulher como alguém que está em terceiro plano, lá embaixo, no rol mais baixo das escolhas de Deus. É apenas um cachorrinho, é um cachorro de estimação, é alguém que está ali na casa, mas ninguém dá atenção. Todo mundo, quando chega um visitante, dá atenção ao visitante, dá atenção às pessoas que estão na casa, mas o cachorrinho muitas vezes fica de lado, mendigando um carinho. Se vocês forem lá em casa, vocês não vão ter essa opção de deixar o cachorrinho em segundo plano, porque ele se oferece para ser o primeiro plano. Você só entra na casa se fizer um carinho no cachorro, porque o cachorro ele é carente lá de casa. Mas aqui Jesus faz essa alusão, né? Traz essa ideia para aquela mulher. E qual era a ideia de Jesus aqui? Seria experimentar a fé daquela mulher. Até que ponto ela estava disposta a se humilhar diante de Deus em prol de alcançar uma graça. Muitas vezes, irmãos, nós queremos a graça de Deus, mas não estamos dispostos a fazer nenhum tipo de sacrifício. Não queremos fazer um jejum, não queremos nos esforçar para estar presente nas programações da igreja, não queremos ler a Bíblia, não queremos orar na madrugada, então não queremos fazer esforço algum, mas queremos receber de Deus a bênção. Nesse momento, Jesus faz esse teste para ver até que ponto essa mulher estava disposta a passar por uma humilhação, para então expressar toda a humildade, reconhecendo Jesus como Senhor da sua vida. Essa mulher então responde a Jesus no verso 27, a mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Nesse momento, a mulher se posiciona em um local de extrema humilhação. Senhor, eis-me aqui, e o que eu peço a Ti, me dê pelo menos as migalhas. O que o Senhor tiver para mim é o suficiente, eu ficarei extremamente grata ao Senhor. Estou parafraseando, trazendo aqui uma ampliação do que esta frase significa nessa história. E ali nesse momento Jesus reconhece a grandeza da fé daquela mulher. Em todas as etapas e circunstâncias da sua provação, a mulher não deixou de fazer uma coisa: clamar pelo Senhor. Essa mulher clamou pelo Senhor. Ela clamou pelo Senhor o tempo todo. Essa foi a sua vitória, porque foi o próprio Deus quem o conduziu em todo o processo de amadurecimento da sua fé, até que essa fosse tão grande que Jesus lhe respondeu. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja feita para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou curada, ou sã. Aquela menina foi liberta dos demônios, da opressão do inimigo. E essa mulher alcançou a grande alegria da sua vida, ter a sua filha liberta, a alma de sua filha sendo liberta do aprisionamento do pecado. E com isso, irmãos, nós tiramos uma grande lição para a vida, que para alcançarmos a verdadeira felicidade, termos a alegria da liberdade de uma alma livre, é reconhecer com toda a humildade o senhorio de Cristo em nossas vidas, é receber Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador de nossas vidas, porque não adianta e não tem como nós termos Jesus como nosso Salvador, se Ele não se tornar primeiramente o nosso Senhor. Então, reconhecendo Jesus como Senhor de nossas vidas, o recebemos como Salvador. Isso nos traz grande alegria. Em Mateus 23:12 diz: a quem a si mesmo se exalta será humilhado, e quem a si mesmo se humilha será exaltado. Essa mulher diante de Cristo, ela poderia questionar: você é um estrangeiro em nossa terra, me respeite,
porque eu sou daqui, você está chegando agora, como é que você me chama de cachorra? Poderia ela nesse momento questionar Jesus e colocar Jesus na parede, repreendê-lo, mas no entanto, essa mulher assumiu uma posição de humildade, reconhecendo Jesus como mestre, como Senhor, como Salvador para a sua vida e para a sua filha. E nesse momento, diante dessa humilhação, essa mulher foi exaltada. E qual foi a exaltação que ela recebeu? Ó mulher, grande é a tua fé. A fé daquela mulher tornou-se um exemplo, uma luz para nós hoje. Então, todas as mulheres aqui presentes, que a fé de vocês seja aumentada, e se necessário for, e se preciso for passar por algum tipo de humilhação diante do Senhor, louve a Deus por isso, porque Deus está te dando uma oportunidade de ter a sua fé transformada em uma fé grandiosa, capaz de transportar montes, capaz de mudar o impossível, e assim, toda aquela que confia no Senhor, será assim respondida como esta mulher foi. Em segundo lugar, ou a segunda mulher, nós encontramos a mulher adúltera. A mulher adúltera está registrada lá em João capítulo 8, vamos para lá, quarto evangelho, João capítulo 8. João 8, do 1 ao 11, diz assim a palavra de Deus. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé, no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei de Moisés, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso, tentando para terem do que lhe acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo esta resposta, foram saindo, um por um, começando pelo mais velho, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se Jesus, perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não te condeno. Vá e não peques mais. Louvado seja Deus. Meus amados, essa mulher, sem direito à defesa, é levada então a julgamento. Sua sorte foi ter sido levada ao justo juiz, que é Jesus Cristo, que lhe concedeu o melhor julgamento, o julgamento interior. Ela chegou sem perspectiva de redenção, mas saiu com a alegria do perdão divino. Eis então a alegria que essa mulher encontrou ao ser julgada por Jesus, diferentemente do julgamento dos homens, que muitas vezes é um julgamento tendencioso, porque a prova de que esse julgamento era tendencioso é que o texto afirma que essa mulher foi pega em flagrante adultério. Ninguém adultera sozinha. Certamente havia um homem, e para ela adulterar com este homem, esse homem precisava ser casado. E então nessa circunstância, nessa situação, essa mulher precisava estar junto com o homem
com o qual ela estava cometendo o adultério. No entanto, ela estava só. Isso já demonstra aí uma certa tendência a desfavorecer a mulher e supervalorizar o homem. O homem não pode ser envergonhado na sociedade. A mulher, como é de segunda instância, como é uma pessoa mais baixa, então ela pode ser humilhada. Então essa era a cultura da época, essa era a forma como era tratado muitas vezes as mulheres. Mas, no entanto, havia um enredo aqui nessa história. Na verdade, o que esses homens queriam não era tanto julgar a mulher, mas julgar Jesus. Saber como Jesus trataria essa situação, como Jesus viria a este caso e como ele iria tratar esta mulher. Eles já chegam com a justiça sendo feita. De que forma? Dizendo a Jesus a lei de Moisés. E quem deu a lei a Moisés? Foi Deus. E na lei de Deus, que havia dado a Moisés, tem realmente essa cláusula de que uma mulher que for pega uma mulher ou homem, quem for pego em adultério, deve ser levado diante do povo e ser apedrejado. Então era um julgamento muito cruel, naquele tempo, usando aí o olho por olho, dente por dente. Mas, no entanto, Jesus veio para pregar uma nova lei, a lei da graça, a lei do amor, a lei do perdão. E assim Jesus olha para aqueles homens e diz: dentre vocês, será que nenhum de vocês nunca pecou? Porque se tiver alguém dentre vocês que nunca pecou, que comece a apedrejá-la. Naquele momento, eles olharam para dentro de si. Eis aí o julgamento interior. É esse julgamento que o Senhor manda nós fazermos dia após dia. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Essa autoanálise, irmãos, que nós precisamos fazer dia a dia. Olhar para dentro de si, antes de julgar os outros, antes de apontar o dedo, veja que você também está apontando para Deus. Veja que tem Deus Pai, Filho e Espírito Santo olhando para ti, tu está apontando para os outros, mas tu também está todo errado. É como diz aquele ditado, enquanto a gente está olhando para o rabo do outro, esquecemos o nosso rabo em cima do trilho, o trem vem e passa por cima. Então deixe de estar olhando o erro dos outros e procure encontrar os teus próprios erros. Tira primeiro a trave do teu olho para tirar o algueiro do olho do outro. Então são várias as passagens bíblicas que nós observamos, Deus nos ensinando que o julgamento primariamente deve ser feito interiormente. Como é que está a minha vida? Como eu tenho andado? Para que eu possa orientar a outros, para que eu possa dirigir a outros. Aqui no verso 10 do capítulo 8 de João, diz o seguinte: erguendo-se Jesus, não vendo ninguém, mas além da mulher, perguntou: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então ele disse: nem tampouco eu te condeno, vai e não peques mais. Eis aqui o julgamento de Cristo, que vem por meio do perdão. Até aqui, os teus pecados estão perdoados, mas uma coisa eu te peço: não peques mais, não continue nesta trajetória, porque o final disso é a morte. E quantas vezes o Senhor nos alerta a sairmos do caminho das trevas, a sairmos do caminho do pecado, para andarmos na luz. Pois aquele que anda na luz anda com o Senhor, aquele que anda na luz não anda no pecado. Assim, siga você, Jesus Cristo, e encontrará a felicidade plena. Salmo 32:1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade,
e em cujo espírito não há dolo. Bem-aventurado, verdadeiramente feliz. Quem é? Aquele que é perdoado pelo Senhor. Então se alegre, meu irmão. Se alegre porque o Senhor já perdoou os nossos pecados. E nós precisamos andar nesta alegria de vida, buscando a satisfação do Senhor, se afastando do pecado. Lembra do conselho que Jesus Cristo disse? Você está feliz porque você foi livre agora? Estou, Senhor, estou muito feliz. Então vá e não peques mais. Para essa felicidade continuar e expandir, tomando conta da sua vida. Essa deve ser a busca para a nossa vida. Você quer encontrar felicidade? Pois abandona o pecado, deixa a prática do pecado. A terceira mulher que nos traz lições hoje é a mulher com hemorragia ou a mulher do fluxo de sangue. A história se encontra em Lucas 8, do 42 ao 48. Vamos abrir, por favor. Lucas capítulo 8, do 42 ao 48. Diz assim a palavra de Deus, Lucas 8, a partir do verso 42. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo com uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém a pudesse curar. Veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, e logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: mestre, a multidão que o rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula, prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus disse: filha, a tua fé salvou você, vá em paz. Essa mulher, meus amados irmãos, ela foi excluída da sociedade por 12 anos, devido à sua condição considerada impura. Ela gastou tudo o que tinha para encontrar a felicidade, mas infelizmente não achou. Tudo que essa mulher queria, só encontrou em Jesus. E o que foi que ela encontrou? A alegria da cura da alma. Essa mulher então, ela sofria de uma hemorragia. Então aquele período da mulher, menstrual, imagina só, a mulher passar por 12 anos sem parar, sem cessar, sangrando todos os dias, diariamente. Vivendo então uma vida oculta. Por quê? Geralmente na cultura dos tempos bíblicos, uma mulher quando estava no seu período menstrual, ela não podia sair de casa. Ela ficava em casa durante todo aquele período e depois ainda tinha que passar mais alguns dias se purificando para poder sair na rua. Então aquela mulher, ela era considerada impura. Ela precisava passar por alguns banhos para então ter a sua pureza restaurada. Então imagina só que situação terrível, que situação constrangedora. Essa mulher, numa situação como essa, daria tudo o que tinha para ser curada, e foi exatamente o que ela fez. Procurou médicos, procurou a medicina da época, que era bem precária, mas no entanto ela gastou o que tinha, o que não tinha, tentando a cura, mas não encontrou. Só que um dia ela ouviu de que um homem santo, as suas vestes também são santas. E ela disse, diante do conhecimento
que alguém passou para ela, que isso está dentro de um contexto religioso. Se alguém tocar no manto de um homem santo, ela alcança cura do que ela desejar. E aquela mulher então foi informada que Jesus passaria na rua dela, onde ela morava. E ela então decidiu: hoje eu vou receber a minha cura. Aquela mulher colocou no seu coração que somente o Senhor poderia curá-la, somente o Senhor teria o poder para lhe dar uma vida nova, uma vida transformada. E essa fé que esta mulher teve, transpôs uma multidão, transpôs toda a vergonha e humilhação que ela passou durante 12 anos da sua vida. Essa mulher não pensou em outra coisa a não ser chegar até Jesus. Sabe, irmãos, nesta vida, muitas serão as barreiras que vão tentar te impedir de chegar a Jesus. Eu não sei por quanto tempo isso durou na sua vida. Para mim durou 20 anos. Eu tinha vergonha do que os meus amigos iam dizer de mim se eu fosse até Jesus. Eu tinha vergonha, se eu fosse até Jesus, como é que eu seria recebido no meu trabalho depois daquele momento. Eu tinha vergonha do que alguns familiares poderiam dizer sobre mim, porque eu fui até Jesus. Mas a partir do momento que eu confiei em Cristo e cheguei até Ele, entreguei a minha vida ao Senhor, aquelas barreiras foram todas postas ao chão. Nada mais pode me impedir. Quem nos separará do amor de Cristo? Nada, ninguém pode nos separar do amor de Deus. Por esse motivo, meu amado, busque ao Senhor enquanto se pode achar, invoque-o enquanto está perto. Essa mulher, mesmo rejeitada, ela ainda assim, excluída pela sociedade, buscou o Senhor, e ao buscá-lo, ela encontrou a cura para a sua alma. Lucas 8,47, vendo a mulher que não podia ocultar-se. Então, depois que Jesus disse: alguém me tocou de uma forma diferente, que eu senti que saiu de mim poder, ela viu que não tinha como se esconder de Jesus, porque ele conhecia o coração, aproximou-se trêmula. Olha só, ela ainda estava com o temor do Senhor, trêmula, prostrou-se diante dele, ela adorou a Jesus, ela se ajoelhou diante de Jesus e declarou, à vista de todo o povo, a confissão de fé. Irmão, se você não entendeu o que esse texto diz, eu vou dizer, viu? Aqui está todo o processo da salvação. Ela temeu ao Senhor, ela se prostrou diante do Senhor, ela confessou diante de Deus, confessou seus pecados. E aqui à vista do povo, por causa que havia tocado, e como imediatamente fora curado. Então disse Jesus a ela: filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Você não precisa mais temer, você não tenha mais medo do que os outros vão dizer, apenas sirva ao Senhor, apenas vá em paz, descanse no Senhor. Jeremias 17,14: cura-me, Senhor, e serei curado, salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Jeremias reconhece que toda cura vem de Deus, só Ele tem o poder para curar não só nossas enfermidades, mas curar nossa alma, de toda aflição, de toda angústia, de todo mal. O Senhor tem a cura para a tua alma. Entrega o teu caminho a Ele e o mais Ele fará. E em último lugar, a mulher samaritana. Voltando para João capítulo 4. João capítulo 4, encontramos a partir do verso 4,
a história da mulher samaritana. Como essa história é mais longa, não vou ler o texto, mas só retratar aqui alguns momentos. Jesus vem com seus discípulos, cruzando a terra de Samaria. Ele fica então em um poço e manda que os seus discípulos vão comprar comida na cidade, em uma outra cidade. E então, enquanto está no poço, por volta de meio-dia, uma mulher aparece para pegar água. Uma mulher sozinha no poço, meio-dia, já tinha alguma coisa errada. Essa mulher se aproxima. Ao aproximar-se de Jesus, Jesus pede a ela água para beber. Dai-me água para beber. Essa mulher olha para Jesus e o identifica como um judeu. E ela disse: como pede tu a minha água, sendo tu um judeu e eu uma samaritana? Então os judeus e samaritanos não se davam, porque havia uma grande discórdia por conta que os samaritanos construíram um outro templo. Enquanto os judeus tinham o templo de Salomão, onde eles adoravam a Deus, em Jerusalém, os samaritanos haviam construído um templo em Geazi, no monte Geazi, onde eles também faziam suas adorações a Deus. E os samaritanos também havia uma certa discordância com os judeus, porque os judeus só se casavam com judeus. Já os samaritanos, eles eram povos mistos, eles casavam com pessoas de outras nações. Isso não era valoroso e reconhecido pelos judeus. Por esse motivo, eles descartavam os samaritanos. Logo que essa mulher pede água, Jesus então fala para ela sobre um outro tipo de água, a água da vida. E Jesus oferece àquela mulher esta água. Se tu soubesse quem te pede água, tu me pedirias e eu te daria a água da vida. Que tu nunca mais passaria sede, nunca mais teria que voltar para beber de novo, porque ela se renova, se torna uma fonte a jorrar. Aquela mulher então entende aquela mensagem, depois de um diálogo, é claro, e aí então ela volta para a sua cidade para chamar alguns homens para que viessem falar com Jesus. Essa mulher ela é questionada por Jesus Cristo. Jesus disse: chama teu marido, depois vem. Ela disse: eu não tenho marido. E ele então responde: disseste bem, não tenho marido, porque já tiveste 5 maridos, e o que tu tem agora não é teu. E naquele momento ela reconhece que Jesus viu o íntimo dela, o íntimo do seu ser, e naquele momento ela, reconhecendo Jesus, deixa o seu cântaro, a vasilha que ela veio pegar água, e vai até a cidade para proclamar a água da vida, a salvação em Cristo. E ela chega lá, João, antes de ler o texto, essa mulher era uma mulher rejeitada e explorada por homens, promíscuo. Seu viver foi de sofrimento e abandono, mas no dia que encontrou Jesus, ela pôde conhecer o amor verdadeiro, o amor que se importa com o próximo, o amor que compartilha, o amor que sacia. Ela chegou vazia de si, mas saiu cheia da alegria da vida eterna e do amor divino. Então João 14:15, disse a mulher: Senhor, dai-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ela então pede a Jesus a água da vida. João 4:28, quando a mulher deixou o cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: que homens são esses? Os que ela tinha se relacionado. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Muitos samaritanos naquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Meus amados, essa mulher não só alcançou a salvação, mas ela se tornou uma fonte a jorrar, levando a salvação aos outros que estavam perdidos. Essa mulher, pelo seu testemunho, levou muitos a crerem em Jesus. Lucas 7:47. Por isso te digo, perdoados lhes são seus muitos pecados,
porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Qual tem sido a medida do teu amor para com o Senhor? Você quer realmente encontrar a alegria e a felicidade no amor? Então que este amor seja o maior de todos, seja o teu amor pelo teu Senhor. Que Deus seja o nosso amor maior. Ame a Deus sobre todas as coisas e depois o próximo, como a ti mesmo. Fazendo assim, tu cumprirás todos os mandamentos, amando a Deus e amando o próximo, fazendo a vontade do Senhor. Muito bem, meus amados, concluindo então. Essas mulheres não se tornaram conhecidas por seus nomes, pois em uma sociedade onde as mulheres são humilhadas e desprezadas, o anonimato faz parte da sua história. Mas para Deus, o que mais importa é a nossa fé e confiança nele, pois por meio dela, da fé e da confiança, Deus escreve uma nova história e lhe concede um novo nome. Que nome é esse? Bem-aventurada do Senhor. Esse é o nome que Deus tem para te dar hoje, mulher. Você não vai ser só uma mulher, você vai ser a bem-aventurada do Senhor. Lucas 1,48. Porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, verdadeiramente feliz. Então é com estas palavras que eu concluo essa mensagem. Feliz Dia das Mulheres.